A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local na temperatura. Considere que são necessários, em média, 4 amperes de corrente para a elevação de 1 grau Celsius de temperatura. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Então nós temos aqui os materiais frâncio, com a temperatura de fusão de 27 graus. Temos aqui o estanho, com a temperatura de fusão de 232 graus Celsius. Zinco, 420 graus Celsius. Prata, 960 graus Celsius. E o silício, 1400 graus Celsius. Para um equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1000 amperes, o material adequado para o fusível é o A. Ele diz que são necessários, em média, 4 amperes de corrente para a elevação de 1 grau Celsius de temperatura. Então, vamos saber quanto que a temperatura vai ser elevada para uma corrente de 1000 amperes. Então, nós temos aqui, fazendo uma regra de 3 simples, nós temos 4 amperes eleva 1 grau Celsius na temperatura. Tá? Então, 1000 amperes eleva quantos graus? Chamar de x. Então, faz aqui a multiplicação cruzada, 4 vezes x, 1000 vezes 1. Então, nós temos 4x, que é igual a 1000. Portanto, x é igual a 1000 dividido por 4, dá 250 graus Celsius. Então, para uma corrente de 1000 amperes, nós temos uma elevação de 250 graus Celsius de temperatura. No entanto, o equipamento deve operar com a corrente menor que 1000 amperes. Então, se a corrente ela tem que operar, o equipamento ele tem que operar com corrente menor de 1000 amperes, isso significa que a temperatura que o equipamento ele tem que operar adequadamente para não danificar tem que ser menor que 250 graus Celsius. Então ele deve operar com uma temperatura menor que isso aí. Então a gente tem que escolher um fusível que ele queime antes de alcançar essa temperatura. Ele pode operar com qualquer temperatura menor que isso aqui. Então a gente tem que escolher um fusível que ele queime, que ele abra o circuito, impedindo assim que a temperatura ela seja elevada até 250 graus. Então com isso a gente descarta aqui o silício, a prata e o zinco. A gente fica com o frâncio e o estanho. Com frâncio, o que acontece? O frâncio, a temperatura de fusão dele é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é a temperatura ambiente, então não faz sentido. O fusível ia queimar, ele queimaria se o dia estivesse quente. Então não faz sentido usar o frâncio. Portanto, o estanho, gabarito letra A, o estanho ele é o material mais adequado, porque a temperatura de fusão dele é 232 graus. Então, uma corrente menor que 1000 amperes, só vai ser elevada até ele alcançar a corrente tal que essa corrente ela seja correspondente à temperatura de fusão do estanho, certo? Portanto, gabarito da questão letra A.